Mateus 18, capítulo 18, a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Deus. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Senhor, fala aos nossos corações. Que o nosso coração agora, Pai, possa ser terra fértil para receber a semente, para receber, ó Deus, a tua palavra. E que essa palavra, Senhor, venha do céu, venha de ti, para que possa sim, ó Deus, germinar e gerar fruto que permaneça. Fruto, ó Deus, que nos leve à vida eterna. É isso que nós desejamos nesta noite. Senhor, que todo pensamento possa ser levado cativo a ti agora. Que nós possamos, ó Deus, simplesmente estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Independente, ó Deus, do pregador, porque o pregador nada pode dar, mas o Senhor tem as palavras de vida eterna, e é do Senhor que queremos ouvir a voz hoje. Fala conosco, o Espírito Santo, é o que nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Jesus, nessa determinada ocasião, ele pega uma criança e ele coloca essa criança entre ele e os seus discípulos, diante dos discípulos, e mostra a necessidade de que cada um daqueles que querem receber o reino, que querem ser inseridos no reino, que querem entrar no reino de Deus, se tornarem membros desse reino, sejam como uma criança. E aí, de repente, claro, a gente precisa entender quais são as atribuições de uma criança que nós temos que ter. Porque fisicamente falando, eu já não sou uma criança. E a maioria dos que estão aqui, de vocês que estão sentados aqui, já não são crianças. E ao contrário, até do que o próprio Jesus disse aqui, na nossa fé cristã, nós, por exemplo, não batizamos criança. Então aí a gente já parte do princípio do seguinte: como nós não batizamos criança, entendemos que a criança não tem a consciência, nós já podemos perceber que Jesus ele descarta essa ideia. Olha, para receber o reino, você não precisa ter a consciência. Você recebe o reino tendo as atribuições, os atributos de uma criança. E quais são esses atributos? Primeiro de tudo, o próprio Jesus ele enfatiza aqui: humildade. Ser humilde como uma criança. Mas como assim humilde como uma criança? Humilde no sentido de que uma criança, por ela não ter em si mesmo a capacidade de governar a sua vida, de tomar decisões por si mesma, ela depende dos seus pais ou daqueles que estão criando essa criança, que tomam essa responsabilidade de pai. A criança ela precisa ser direcionada. E uma criança, sem sequer saber o conceito de humildade, ela aceita a direção, porque não há outra opção. Só que para nós que somos adultos, muitas das vezes, há uma grande dificuldade em aceitarmos a direção. Há uma grande dificuldade em entendermos que há uma direção a ser seguida. Essa direção a ser seguida já foi apontada, já foi indicada, o caminho já foi dado, o mapa te dizendo a direção a seguir já foi estabelecido. Mas é necessário que eu e você tenhamos a humildade de reconhecermos: eu, por mim mesmo, não sou capaz de seguir esse caminho. A humildade da criança, a simplicidade de uma criança, faz com que a criança reconheça que não há força. Por exemplo, se eu pedisse para qualquer criança presente aqui, criança de verdade aí, de 10 anos para baixo: olha, vai ali e levanta aquele banco. Levanta um banco desse da igreja aí sozinho. Eu consigo levantar um banco desse. E com muita dificuldade.
mas uma criança não consegue. E eu estou falando de força física. Júlio, eu estou falando de força física. Eu estou falando, por justamente não ter força física, ela depende muitas das vezes que o seu pai ou que a sua mãe faça alguma coisa por ela. Tome alguma atitude, alguma ação por ela. É mais ou menos assim, eu sou filho único, mais ou menos como uma criança que tem um irmão mais velho. Pequenininho no colégio, vai lá, apanha, o que ele faz? Chama o irmão mais velho. E aí por que eu estou dizendo isso? A simplicidade de nem sequer tentar. Não tentar resolver sozinho. Não tentar fazer porque eu tenho consciência. Olha, não dá para mim. Só que nós, como adultos, muitas das vezes, por tudo que experimentamos, pela experiência da vida, por nos considerarmos aptos, capazes, seguimos adiante e falamos, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho controle da minha vida. E aí, é onde acontecem as maiores tragédias na vida do homem. Nós vivemos hoje no século 21, já falei isso outras vezes, e isso não sou eu que falo, isso é perceptível, e quem entende um pouco aí sabe do que eu estou falando. A doença do mundo que as pessoas vivem hoje são doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Essas são as doenças do século 21. Aí você fala, Júlio, mas e o câncer? Muitas doenças psicossomáticas levam à existência do câncer, do tumor. Mas tudo começa no emocional. Começa simplesmente por quê? Porque a vida emocional, assim como tudo na nossa vida, precisa ser dirigida por Deus. Mas sabe o que eu digo? Eu decido o que eu faço com a minha vida emocional. Eu decido com quem eu vou me relacionar. Eu decido com quem eu vou me envolver. A Bíblia, ela diz assim, a palavra de Deus, as Escrituras dizem assim, que não pode haver comunhão entre luz e trevas. E aí quando se fala de comunhão entre luz e trevas, fala de relacionamento. Não pode haver relacionamento entre luz e trevas. Naturalmente falando, isso é impossível. Mas eu, como adulto e que sei o que eu quero da minha vida, eu sei o que eu faço da minha vida, eu digo, eu vou me relacionar com as trevas e nada vai acontecer. Você sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E aí se torna até espiritual. A confiança em si é tamanha que se torna até espiritual. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Pouco tempo agora, conversando com a minha esposa, eu falei, filha, tem certas coisas que não adianta você orar. Júlio, calma aí, que maluquice é essa que você está falando? Tem certas coisas que não adianta você orar, sabe por quê? Porque é a pessoa que decidiu fazer. Está consciente. O apóstolo Paulo, ele alertou, já lá em Timóteo, que no final dos tempos, a consciência das pessoas seria cauterizada. O que isso quer dizer? As pessoas tomariam decisões, tomariam certos rumos na sua vida, conscientes do que estavam fazendo. Conscientes. E aí, ainda dentro disso, ser humilde como uma criança faz com que você tenha a simplicidade de reconhecer que você precisa pedir ajuda. Que você precisa dizer, eu não posso sozinho. Quando eu penso e quando eu acredito que eu posso sozinho, a humildade já está longe, já está muito distante. E aí não adianta. Não adianta sequer um amigo chegar para falar, porque já está sentado. E o que eu quero dizer com isso? As decisões que são estabelecidas no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, são tão fortes que a palavra de Deus diz lá em Daniel, que Daniel, ele decidiu, ele assentou no seu coração, ou seja, ele tomou essa decisão no seu interior, estabeleceu que ele não iria se contaminar com os manjares do rei. E assim foi. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você determina algo de tal forma no seu coração, crendo, confiando de tal forma, aquilo tem poder para acontecer na sua vida. Só que eu estou falando isso girando para as consequências ruins.
quando eu assento também que eu posso fazer algo por mim mesmo, sem precisar seguir a diretriz, a orientação de Deus para nada, porque eu sei o que eu estou fazendo, isso vai acontecer. E Deus, na sua infinita educação e respeito à liberdade do homem, Ele vai deixar que você siga adiante. Ele vai deixar que você siga o caminho que você escolheu, que você determinou, que você sabia e que você tinha certeza do caminho que você estava tomando. Jesus aqui, ele começa falando para os discípulos o seguinte: olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes, a primeira coisa que ele fala aqui é de conversão. E quando a gente fala no Novo Testamento sobre conversão, essa palavra que no português nós chamamos de conversão, ela vem de uma palavra grega que significa mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança na forma de pensar. E aí entra o seguinte: eu costumo sempre falar para as pessoas e citar uma passagem muito conhecida que você com certeza conhece, mas vale a pena sempre estar relendo. Eu faço isso. A passagem de Jesus com Zaqueu. Ah, mas eu conheço, Zaqueu foi lá, teve um encontro com Jesus e tal. Mas o mais interessante é no final do encontro de Jesus com Zaqueu, aonde Zaqueu fala: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes o valor que eu tenho defraudado. E aí Jesus encerra essa passagem dizendo: esta noite a salvação chegou nesta casa. Por quê? A mentalidade mudou. Um homem que reconheceu: olha, eu sou um cobrador de impostos, eu com certeza já defraudei alguém, então agora eu preciso corrigir o que eu fiz. Mudança de pensamento. Se não houver conversão, se não houver mudança de pensamento, não adianta. Jesus, ele diz: de modo algum entrareis no reino dos céus. E quando a gente fala de conversão, você com certeza já ouviu falar: a conversão é diária, mas ela tem que ser diária mesmo. Não basta apenas eu falar que a conversão é diária. Mas o que eu quero dizer com conversão diária? Aceitar Jesus todos os dias? A gente usa essa expressão, aceitar Jesus todos os dias. Eu vou usar uma outra expressão: é mudar de mentalidade todos os dias. É permitir que o Espírito Santo mude a minha forma de pensar todos os dias. É permitir que o Espírito Santo me faça ser hoje um homem melhor do que eu fui ontem. Me faça ser amanhã um homem melhor do que eu estou sendo hoje. Mas sempre vivendo o hoje e sabendo que você não tem capacidade alguma e nada vai mudar o que aconteceu ontem. É por isso que nós precisamos ter a nossa mente mudada pelo Espírito Santo. Conversão é isso, transformação de mente, transformação de mentalidade. Eu hoje tenho 30 anos, eu não penso da mesma maneira que eu pensava quando eu tinha 20. Eu não faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 20, porque a mente muda e ela tem que mudar. Quando você vê um homem de repente nessa idade, sei lá, 30, 35 anos, mas que você olha e vê ele se comportar como um menino de 15 anos, é porque a mente não foi transformada. É porque alguma coisa não aconteceu e deveria ter acontecido. Isso não é só para entrar no reino de Deus, mas para você viver nesta terra da maneira como tem que viver. Existem etapas a serem vividas. Estava conversando outro dia com um jovem e mostrei para ele a situação, os períodos em que foi escrito 3 livros de sabedoria, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os 3 livros são atribuídos ao mesmo autor, Salomão. E Cantares é aquele livro que exalta o amor, a paixão, o coração pegando fogo, né? Aquela paixão de amor pela mulher que se ama. Nossa, que maravilha! É o exemplo claro da juventude. Nossa, a paixão, o amor, que maravilha! Estou apaixonado, estou andando em nuvens, pisando em ovos, sabe? E aí depois você vai ver o livro de Provérbios, que já mostra um homem que atingiu a maturidade e que agora sabe que, olha, o amor, a paixão, ela pode ser enganosa. O mais importante é a sabedoria. E aí um homem já maduro. Só que aí esse homem maduro que exalta a sabedoria, vai lá, chega na velhice e escreve Eclesiastes, que diz:
tudo é vaidade, nada mais, tudo é vaidade. E você vê, esse é o processo natural. Nós envelhecemos, nós amadurecemos. A própria palavra de Deus mostra isso na vida. Que nós nascemos, crescemos, amadurecemos e temos que multiplicar. Isso daí você está falando, Júlio, o quê? Na multiplicação da espécie? Também. Mas isso em todas as áreas da nossa vida. E aí quando a gente traz isso para o reino de Deus, para o espiritual, não é diferente. Porque quando você pega aquilo que eu classifico como a maior lei do universo, que é a lei da semeadura, que tudo que o homem planta, ele colhe, essa lei se aplica a tudo na sua vida, não só ao espiritual. A Bíblia, o apóstolo Paulo cita isso quanto ao espiritual. Mas essa lei, se você observar com carinho, com atenção, você vai ver que ela se aplica a tudo na sua vida. Se eu não estudar enquanto sou jovem, eu vou me lamentar quando for velho. Se eu não trabalhar enquanto for jovem, eu vou me lamentar quando for velho. Se eu não estabelecer uma família bem estruturada ao longo da minha vida, começando ela na juventude, eu vou me lamentar quando for velho. E aí Jesus ele mostra, olha, se vocês não mudarem a mentalidade de vocês, de maneira alguma, vocês entrarão no reino. E aí ele soma essa mudança de mentalidade, essa conversão, e diz assim: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, outra versão vai dizer criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se fazer como criança, voltar à necessidade de estar sendo guiado pelo Pai. Eu quero aproveitar esse momento para mostrar aquilo que está expresso na palavra de Deus desde o Gênesis, que é o desejo de Deus de se relacionar comigo e com você como pai e filho. Deus, ele não quer um relacionamento de Deus e criatura. Ele não quer um relacionamento de senhor e escravo. Ele não quer um relacionamento de um Deus todo-poderoso e uma criatura impotente. Ele quer um relacionamento de pai e filho. Ele mostrou isso quando criou Adão, e ele mostrou isso quando ele enviou Jesus. Situações diferentes, mas a mensagem é a mesma. Relacionamento de pai e filho. E aí a gente entra num problema muito sério, humanamente falando, na nossa geração. As pessoas, elas muitas das vezes ao longo da vida, elas colecionam traumas com os seus pais físicos, naturais nesta terra. E isso, psicologicamente falando, impede que as pessoas olhem para Deus e enxerguem Ele como Pai. Quando criança, de repente a pessoa sofre tanto na mão do pai, ou tem tanta ausência do pai, porque o pai é realmente um homem ausente no âmbito familiar, ou não conheceu o pai, que aí quando chega na hora de se relacionar com Deus, não dá para ver Deus como pai, porque ele não teve, ou ela não teve uma referência de pai. E aí cria-se um bloqueio. E esse bloqueio ele só pode ser quebrado, e graças a Deus porque ele pode ser quebrado, se o Espírito Santo de Deus tiver espaço e liberdade para agir. Mas para isso é necessário que eu seja humilde e reconheça que o Espírito Santo de Deus precisa quebrar esse bloqueio na minha vida. E antes mesmo de permitir que o Espírito Santo de Deus quebre esse bloqueio na minha vida, é necessário que eu seja humilde e reconheça que esse bloqueio existe na minha vida. Que o meu relacionamento hoje com Deus não é de filho com pai, mas é como aquele filho que quando peca, que quando erra, sente até medo de orar e vergonha de pedir perdão a Deus, porque o erro foi ridículo, foi imperdoável. Na nossa mentalidade é imperdoável. Mas Deus ele está a todo instante com os seus olhos abertos, inclinados, só esperando. Vai, filho, estica a mão em pedido de socorro, porque a minha já está estendida para te socorrer e te perdoar. Esse é o relacionamento de Deus conosco.
Ele sempre está disposto a se relacionar como pai. Nós é que muitas das vezes não estamos abertos a nos relacionarmos com Ele como filhos. Nós que muitas das vezes não permitimos ser filhos. Nós que muitas das vezes não nos fazemos como crianças, que corre para os braços do pai quando tropeça. Quem aqui é pai, mãe, ou já observou, teve a sensibilidade de observar uma criança, já deve ter visto uma cena como essa, da criança que está correndo sozinha, livre das mãos do pai, vai lá, tropeça e cai, levanta, de repente chorando ou assustada com a queda, e corre para os braços do pai novamente. Diz para mim que você não já viu isso. É esse sentimento, é esse comportamento de criança que Deus quer que tenhamos. A humildade de vermos que quando nos livramos do Pai e queremos correr sozinhos, tropeçamos e caímos. E isso é certo, vamos tropeçar e cair, se o Pai não estiver segurando na nossa mão. Ou quantas das vezes já não aconteceu uma fatalidade de uma criança soltar da mão do Pai para atravessar uma rua, e ou ser atropelado, ou pela misericórdia de Deus, o carro passar na frente, atrás, do lado, e nada acontecer. Assim é a nossa vida. Quando por rebeldia, muitas das vezes, eu solto a mão do meu pai e quero atravessar a rua, sendo que eu não tenho capacidade ainda para atravessar a rua. E aí, Jesus ele está falando isso daqui para outras crianças, amém? Ele está falando isso para adultos. Ele está falando isso para os seus discípulos, para aqueles que depois estabeleceriam a igreja primitiva e pregariam o reino de Deus. Jesus ele está dizendo isso para adultos, para pessoas que já não são crianças. E ele diz: vocês têm que se fazer como criança novamente. Vocês têm que voltar a se comportar como criança, que reconhece e sabe da importância de depender do Pai. Porque se eu não reconhecer isso, se eu achar que eu tenho condições de andar sozinho, é certo que eu vou tropeçar e vou cair. É certo que alguma fatalidade pode acontecer na travessia de uma rua sem o meu pai estar segurando na minha mão para me guiar e me atravessar. Porque na verdade o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só que sabe o que a gente faz? A gente não acredita no que Jesus disse. A gente não crê que sem Ele nós não podemos. Nós teimamos como crianças, muitas das vezes teimosas e rebeldes, como adultos que são mais teimosos e mais pirracentos do que uma criança. Nós teimamos em dizer: não, eu posso, eu consigo. E aí eu solto da mão do Pai. E aí eu quero correr sem segurar na mão do Pai. E a consequência, ela sempre vem. Como eu disse, a lei, que para mim é a maior, a lei da semeadura. Não adianta. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Tudo aquilo que eu faço tem um retorno, tem uma consequência. Isso é uma lei que ela se aplica em tudo. E o próprio Jesus ele disse: esse conselho, essa orientação para entrar no reino, de nos fazermos como crianças, visa justamente nos poupar dessa lei. Olha, façam-se como crianças, para que vocês entrem no reino, e então vocês tenham como Pai o Deus que está nos céus, o Rei, o governante deste reino, para que então vocês não sofram a consequência do retorno, de vocês estarem sendo rebeldes e caminhando sozinhos. Façam-se como crianças, porque a criança, ela não questiona a autoridade do Pai. A criança, ela se submete. Ela simplesmente, por que ela não questiona? Porque ela não tem por que questionar. Ela reconhece a autoridade do Pai. E o que Deus quer que façamos é que reconheçamos que Ele é Pai, e que Ele não é somente autoridade sobre a nossa vida, como Deus onipotente, como Senhor, mas como Pai de amor, Pai que cuida,
Pai que se preocupa com aquilo que lá na frente eu e você possamos sofrer, se não estivermos de mão dada com Ele, se não estivermos em relacionamento com Ele. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite visa isso: estabelecer com Deus um relacionamento de filho e pai. Aquele pai que olha para o erro do filho e não se importa, ele limpa. E se o filho errar de novo, ele vai lá e vai perdoar de novo. E se o filho errar de novo, ele vai lá e vai perdoar de novo. Mas ele não quer ver que esses erros, essas rebeldias em que eu solto da mão e corro e tropeço, deixe marcas, porque eu vou tropeçar, cair, me ralar e machucar. Ele quer que eu ande de mão dada com Ele, tenha relacionamento de filho, para que marcas não venham a se estabelecer na minha vida, para que eu então possa andar com Ele como filho e pai, sem que eu corra o risco de ter marcas por consequência da minha rebeldia, de achar que eu sou autônomo, de achar que eu posso fazer sozinho, de achar que eu não dependo dele. Só para a gente concluir, eu ouvi uma ilustração uma vez que resume muito bem isso. O pastor Douglas Gonçalves é um pastor de jovens, filho do pastor, esqueci o nome do pai dele, mas ele disse uma vez e usou uma ilustração de algo que aconteceu com ele. Ele disse que ele pegou o filho dele, que tinha acabado de fazer caquinha, filho dele recém-nascido, e foi trocar o filho. Tirou a fraldinha suja, pegou o filho, deu um banho no filho, deixou o filho todo limpinho, passou o talquinho, passou o hipoglós, lá, colocou uma fraldinha nova, colocou uma roupinha limpa, e logo assim que ele terminou de trocar o filhinho foi lá e fez caquinha de novo. E ele olhou e falou assim: meu Deus, eu acabei de te limpar todinho e você sujou de novo. Mas ele disse que como pai, ele foi lá, tirou toda a roupa de novo, trocou a fralda, colocou uma fraldinha limpa, passou outro hipoglós, limpou tudo direitinho, lencinho umedecido, botou outra fraldinha, colocou a roupa. E ele disse: é assim. E pegou a fralda suja e jogou no lixo. E é assim o relacionamento de Deus como pai em relação a nós. Não importa quantas vezes nós façamos caquinha, Ele sempre vai limpar a caquinha, vai nos limpar, vai pegar a caquinha, que é o pecado e a sujeira, e vai jogar fora, e vai ficar com o filho. Esse é o relacionamento que Deus quer. E assim como criança que faz a caquinha não tem nem consciência de que o pai é que limpa a caquinha dela, nós muitas das vezes fazemos coisas e Deus nos livra de sofrermos consequências terríveis, mas nós não reconhecemos o livramento de Deus muitas das vezes. Mas o que Deus quer é que nós venhamos a nos sujeitarmos como filhos, sabendo que Ele é pai e pai de amor. E não importa quantas vezes eu e você façamos caquinha, Ele vai nos limpar. Ele vai nos limpar. E o Espírito Santo de Deus vai nos limpar. E é importante que, assim como uma criança que, desculpa a expressão, não tem vergonha, volta sempre para os braços do Pai. É pedir perdão e voltar para os braços do Pai. É se arrepender, se converter, mudar o pensamento e voltar para os braços do Pai. Como uma criança, exatamente como uma criança, que corre, tropeça, vê que se deu mal porque correu sem estar de mão dada com o Pai, mas volta correndo para os braços do Pai. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus.